Olá, gente, estamos aqui mais uma vez no nosso canal. Peço que você compartilhe, que você deixe seu gostei, deixe um comentário qual livro você está lendo. Você pode ouvir algum barulho de carros passando, moto passando, apesar que eu estou com o microfone aqui, mas a igreja está aberta e por causa da equalização da própria igreja, você pode ouvir o barulho de alguma moto, algum carro passando, algum caminhão, mas creio eu que não vai atrapalhar muito. Eu quero falar sobre os livros que eu li em 2022, os livros que eu li este ano, né? Quero trazer para vocês aqui como foi as minhas leituras de 2022. Estamos chegando ao final, na última semana, e quero te apresentar esses livros para que você também possa montar o seu cronograma de 2023, às vezes baseado no que eu li esse ano. É sensacional você ter uma meta de leitura, você fazer, colocar no bico da caneta qual tema você vai querer ler. Eu acostumei fazer isso depois que eu li A Vida Intelectual. Eu comecei a escalar os temas que eu quero estudar no outro ano, e assim, nessa direção, eu vou comprando os livros, e ali em fevereiro, março, eu começo a minha leitura. Porque dezembro e janeiro eu utilizo para fazer releituras de livros que eu já li há muito tempo e deu uma despertada para ler novamente, que eu estava precisando ler novamente. Então, eu decidi dezembro e janeiro, fazer as releituras em fevereiro e março, a partir de fevereiro ali, tocar as minhas leituras anuais. Então, foi isso que eu fiz, né? Nestes últimos 2 anos, foi isso que eu fiz. Eu quero te apresentar então os livros que eu li este ano. Quero começar pelos livros religiosos. Primeiro que eu li. Eu tenho o costume de ler alguns livros de algum tema que eu quero, específico que eu quero estudar, e leio livros devocionais que vão me ajudar no meu devocional no dia a dia. E quero começar pelos livros devocionais. Eu li este livro aqui, este ano, Recomeço, do pastor Rogério Aguilar. Ele é o meu pastor, e um livro sensacional para falar sobre recomeço. A gente que precisa estar recomeçando muitas coisas na nossa vida. É um livro fundamental para você aqui. Eu vou mostrar muito detalhe dos livros, não. Depois eu vou fazer review desses livros. Mas Recomeço, eu li este ano, livro sensacional. Você está querendo recomeçar na sua vida. Esse livro aqui eu ganhei de um amigo, um pastor amigo meu, que fui pregar na igreja dele, né? C.S. Lewis, A Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. Que sensacional esse livro. Eu vou fazer um review desse livro. Você acredita que eu ainda não tinha lido esse autor, C.S. Lewis, e depois que eu li, me apaixonei. E ano que vem vai estar com certeza nas minhas leituras. C.S. Lewis, esse livro é sensacional. A visão que ele tem aqui é sensacional, de um diabo mais velho ensinando vamos dizer assim, ao seu sobrinho a como fazer com que a pessoa se desvie de Deus, e por muitas vezes se desvie de Deus continuando congregando em uma igreja. É sensacional. Ele se coloca no ponto de vista de um diabo para aprender, para ensinar o seu sobrinho. Vou fazer um review depois. Li esses livretos aqui de Edward Bonds, né? Edward Bonds, A Realidade da Oração, Propósito da Oração, Homens de Oração, A Arma da Oração, Os Fundamentos da Oração e a Necessidade da Oração. É sempre bom o pastor estar lendo livros sobre oração, que o motivo é orar, que nós sabemos que a resposta do nosso ministério está quando nós dobramos o nosso joelho. Às vezes a gente pensa que a resposta do nosso ministério está quando nós saímos do prédio da igreja para visitar as ovelhas, quando nós estamos no púlpito pregando, mas o nosso ministério é vencido quando nós vivemos uma vida de oração. E é sempre bom todo ano ler um livro de oração, um livro devocional, um livro, uma biografia boa de um homem piedoso. Eu gosto muito de colocar isso nas minhas leituras. E esse livro aqui é sensacional também, Conselhos para a Direção do Espírito. Esse livro, Sertinas usou para fazer o livro que para mim é o melhor, ou um dos melhores livros que eu já li na minha vida, que é A Vida Intelectual. Então ele baseou nesse aqui, que também é um livraço, apesar de ser pequenininho, mas cada linha ali vale a pena o dinheiro investido. Comprei e li esses 2 livros aqui, que são personagens bíblicos. Olha aqui, de Alexander White,
né? Livros grandes. Não é uma biografia, não é uma biografia. Se você está querendo comprar uma biografia dos personagens bíblicos, este daqui não é. Falta alguns personagens bíblicos, eu vou fazer o review dele também. Ele escreve mais de uma forma poética, mas é bom ter na estante, porque quando você quiser pregar sobre algum personagem, é bom ir até ele, porque ele de uma forma poética ele vai descrever os personagens bíblicos. Li este livro sensacional, agora falando do tema que eu estudei esse ano, que foi o sentido da vida e a imortalidade da alma, e nada melhor do que Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Este livro eu li. Esse daqui é talvez o melhor livro que eu li este ano. Se fosse colocar um top 5, ele vai com certeza estar no top 5. Se fizer um top 3, com certeza ele vai estar no top 3 este ano. Livro sensacional, a qual ele relata como foi a sua vida lá no campo de concentração nazista e como o sentido da vida fez com que ele se mantesse vivo lá dentro, porque muitas pessoas tiraram a vida. Ele vai dizer porque muitos ali não tiraram sua própria vida. E na sua grande maioria, por causa do sentido da vida, Então eu li também esse livro sensacional, Preparação para a Morte, de Afonso Maria de Ligório, Santo Afonso Maria de Ligório. É um doutor da igreja, sensacional. Ele vai falar sobre a preparação para a morte, né? Como pensar na morte, como pensar na imortalidade da alma. Então é um livro sensacional, sensacional. Outro livro, voltando aqui, falar sobre morte sempre nos faz viver melhor, segundo o autor. A Imortalidade da Alma, a Consciência de Imortalidade, na verdade, Olavo de Carvalho, também é um livro muito bom, é um curso que ele teve. É um livro técnico, você tem que ler com técnica, né? Fédon da Alma também, eu queria ver como os gregos enxergavam a vida após morte. Na verdade, os gregos não, eu queria ver como Sócrates enxergava a vida após morte. Então, Fédon é um livro sensacional para se ler. E um livro técnico também de teologia, A Imortalidade da Alma, de São Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é um livro sensacional, um livreto, e também um livro muito técnico. Você tem que ter técnica para estudar. É um livro teológico, é um artigo dele, então é um artigo teológico, então precisa de técnicas para estudar este livro aqui. Estes foram livros religiosos que eu li, além da Bíblia, claro, e acompanhando com os comentários bíblicos. Então foram esses livros aqui que eu li este ano na área religiosa. Livros muito, muito bons, alguns técnicos, alguns poéticos, mas livros que me ajudaram este ano. E eu creio que se você nos acompanhar no nosso canal, eu vou fazer o review de cada um deles. Vai te ajudar muito na sua leitura anual, leitura religiosa. Então vamos lá para a área da história. A área da história é uma área que eu gosto de estudar, inclusive eu faço história na Universidade do Estado da Bahia, Universidade Pública do Estado da Bahia, eu curso história. Então ano passado eu li sobre a colônia, descobrimento da colônia e depois Primeiro Império e Segundo Império, e aí esse ano decidi estudar desde a República Velha até os dias atuais. Então eu decidi reler este livro, Guia Politicamente Incorreto dos Presidentes do Brasil, que vai mostrar ali os presidentes desde a República até Dilma. Então, é um livro muito bom. Olha, esse livro é muito bom. Você vai dar risada demais com esse livro. Sensacional para descobrir a história do Brasil. E aí, como é difícil encontrar autores contemporâneos que contam a história do Brasil, né? Então, eu peguei dois homens que estão na mídia, que a gente encontra aí no YouTube, para ler, né? Então, Marco Antônio Villa, um professor e também jornalista, e Eduardo Bueno, que é Brasil, uma história, e Marco Antônio Villa, um país chamado Brasil. São livros bons, são muito técnicos, né? Mas tem as datas, tem algumas fotos. É um livro bom para você ter uma visão panorâmica, que é o que eu queria, ter uma visão panorâmica da história do Brasil, desde a República até os dias atuais. Então, esse alvo eu consegui ter. É claro que eu preciso me aprofundar mais agora com artigos, jornais, mas como Sertilanges, eu baseio sempre em Sertilanges, ele diz que a gente tem que ter uma visão do todo primeiro, para depois estudar uma área específica. Então eu fiz isso, eu estudei o todo primeiro, com esses livros aqui, só para pautar datas e acontecimentos, e depois eu vou olhar os dois lados da história
da história do Brasil, dos temas. Ano que vem eu já estou montando, eu quero estudar a Era Vargas, então eu já estou começando a olhar os livros para estudar a Era Vargas, né? Toda cidade tem uma avenida chamada Getúlio Vargas. Quem foi esse homem? Eu quero estudar os dois lados. Foi um tirano, foi um herói. Quem foi? Foi o pai dos pobres, pro lado bom ou por criar muitos pobres no Brasil? Porque existe o Brasil antes de Vargas e depois de Vargas. Então eu quero estudar a Era Vargas ano que vem. Então já tenho uma visão do todo da história do Brasil. Se perguntar para mim, eu sei que tempo aconteceu, o nome dos presidentes, o que aconteceu em cada época, repartir ali as histórias do Brasil, colônia, Primeiro Império, Segundo Império, República, e assim vai. República Café com Leite. Então eu precisava ter uma visão do todo da história do Brasil. Isso eu já tenho, então ano que vem eu vou para dentro da Era Vargas. Então foi estes livros de história que eu li este ano, esses dois livros, né? São médios, né? São médios, 3 livros, né? São médios. Esse aqui é porque eu reli. São médios, né? Você tá vendo o tamanho deles aí. Então, são livros que eu li na área de história. Este ano eu confesso para você que eu li pouco sobre literatura clássica. Ano passado eu li mais sobre literatura, romance. Eu li mais. Uns que foi A Revolução dos Bichos. Sensacional. Simplesmente sensacional. Já vai... O review dele eu acho que já está no meu canal. Se não está, eu vou colocar. Eu não sei se eu vou colocar esse vídeo primeiro ou o do Revolução dos Bichos primeiro. Mas se não está, vai entrar logo a Revolução dos Bichos, o review deste livro. Como eu falei, eu vou tirar aí janeiro, fevereiro para fazer os reviews de cada livro desse. 1984 também de George Orwell. Sensacional. Esses dois livros, gente, são sensacionais. Sensacionais. Vale a pena esses dois livros. Li Machado de Assis, como eu li ano passado, Machado de Assis. Ano passado eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu preciso trazer um review deste livro. Li também outro livro Machado de Assis, que agora me foge a cabeça, que eu li ano passado, ele está aqui, Dom Casmurro, meu Deus, Dom Casmurro, fala sobre Capitu, Bentinho, sensacional também. Eu preciso trazer o review desse livro, aí já esqueci, eu preciso trazer o review desse livro. E também li esse livro aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro, eu tenho que fazer o review dele o quanto antes. Que livro sensacional, é literatura, mas fala muito acerca da área financeira. Gente, eu aprendi demais com este livro aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia. Livro sensacional, George Clason, sensacional esse livro. Esses foram os livros de literatura, romance, aqueles livros abertos, né? Que Sergio Lange fala que a gente precisa ler livros, esse tipo de livros, para descansar a nossa mente. E eu descanso a minha mente lendo esse tipo de livro de literatura. E também outra área que eu gosto demais, talvez uma das que eu mais gosto, é filosofia. Os livros de filosofia que eu li este ano foi esse daqui, né? Na verdade, esse livro aqui, quando eu precisava de tirar, resumir alguma coisa, eu ia nele, né? Filosofia, uma breve história sobre a filosofia, livro que é de resumo. Se você quiser ter uma visão de filosofia bem longe, assim, um resumo, esse livro aqui é muito bom. Esse aqui, de Marcondes, esse aqui é um livro muito bom, é um brasileiro, né? Danilo Marcondes. Iniciação à História da Filosofia, também é um livro resumido, se dá para ver aqui, é um livro de História da Filosofia resumido, mas muito bom, ele toca nos principais assuntos, né? Ele não dá voltas e voltas e mais voltas. Então, esse aqui é muito bom para quem quer elaborar aulas acerca do assunto que é filosofia. Esse livro é muito bom para você elaborar aulas. Eu vou mostrar depois, fazer um review desse livro aqui, porque é muito massa o que ele coloca no final. É como se fosse, vou fazer um review, porque é muito massa que ele coloca no final de cada capítulo. Te ajuda a fazer slides, tem perguntas e respostas. Muito interessante esse livro aqui, recomendo para você. Então, eu li este livro também de 1050 páginas, de Frederick Coplerson. Ele era um padre, estudioso, filósofo. Olha o tamanho desse livro, 1050 páginas. Então, eu queria ler este ano toda a história da filosofia, pegar desde os pré-socráticos até os dias atuais.
mas não consegui. É muito denso, é muito denso. E olha que eu já fiz filosofia, mas mesmo assim é muito denso. Olha, 1050 páginas, pegando só Grécia, Roma e filosofia medieval, ou seja, pegando os pré-socráticos até a filosofia medieval, 1050 páginas. Então é muito grande. Então é muito denso a leitura da filosofia, toda hora você tem que parar, tem que anotar, voltar, pesquisar. Então para você, como eu não queria ler por ler, eu queria estudar, então consegui até o medieval. Então ano que vem eu pego aí o Renascimento, a filosofia moderna e a contemporânea. E também Bertrand Russell, que são esses dois livros. O primeiro fala da filosofia antiga, né? E o segundo vai falar da filosofia medieval. Ele vai colocar aqui uma filosofia católica, que é o mesmo da filosofia medieval. Então foram esses dois livros aqui de Bertrand Russell. Interessante, eles debateram entre si. Você não sabe, esses dois homens aqui, deixa eu virar, esses dois homens aqui debateram entre si, eles tinham visões da história da filosofia diferentes, por isso que eu decidi ler esses dois aqui para estudar a história da filosofia. Então foram esses livros aqui que eu estudei e li este ano. Estamos chegando ao final, dezembro e janeiro é tempo de releitura, né? É tempo de releitura. Então eu li esses livros aqui da filosofia e ano que vem mais a história da filosofia. E na área da história, li esses livros aqui, História e Literatura, e esses livros aqui. Na área religiosa, eu já mostrei quais livros eu li. Então, vamos nos aprofundar na leitura, fora os comentários bíblicos. E ano que vem, quero estudar a Era Vargas, quero estudar a filosofia renascentista, a filosofia moderna e contemporânea. E na área da religiosa, estou montando aí meu cronograma, a área religiosa, do que eu vou estudar, teológico, que eu vou estudar ano que vem. Então, o que eu aconselho para você, vamos ler, vamos nos aprofundar no mundo da leitura, porque ela vai nos trazer uma liberdade de pensamento que você jamais imaginou ter. Então, fique aí. Depois eu vou trazer o review desses livros, de muitos livros que eu já li. Pouquinho em pouquinho nós vamos botando no nosso canal para indicar para você, para que você se apaixone pelo mundo da leitura.